Imagine o maior líder que já existiu. Dividiu o mar, falou face a face com Deus, guiou uma nação por 40 anos. Agora, imagine que por um único instante, uma decisão impulsiva, esse gigante perdeu a chance de entrar na Terra Prometida. O que de tão grave ele poderia ter feito para ser proibido de alcançar o seu destino final? Por décadas, Moisés personificou fé e obediência. Suportou o faraó, rebeliões, a solidão da liderança. Sua jornada é uma epopeia de milagres e sacrifícios. Mas há um capítulo, em Números 20, que guarda um segredo doloroso. Um erro que selou seu destino e o de seu irmão, Arão. Hoje, no Entenda a Palavra, vamos desvendar esse mistério, mergulhar nos detalhes e nas entrelinhas para compreender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Qual a lição atemporal dessa queda para nós? A verdade por trás do ato de Moisés é mais complexa e reveladora do que você imagina. Fique conosco até o final para desvendar cada camada. Após quase 40 longos anos de peregrinação incessante, o povo de Israel, uma nação inteira de nômades, finalmente se aproxima de Cádiz. O deserto de Zin, vasto e impiedoso, tornou-se seu lar forçado, um lugar onde a areia se misturava com a fadiga e a poeira com o desespero. 40 anos é tempo demais para qualquer coração aguentar. A angústia era palpável, a exaustão se tornou um fardo constante para cada homem, mulher e criança. A essa altura, Miriam, a irmã de Moisés e Arão, a profetissa que cantou de alegria após a travessia do Mar Vermelho, morre em Cádiz. Uma perda que, sem dúvida, abalou a alma do já cansado Moisés. A morte em vida no deserto já era uma rotina, mas a morte de uma figura tão central certamente intensificou a sensação de desolação. O luto, a dor, o calor escaldante e a inegável falta de algo tão vital quanto a água levaram o povo ao limite absoluto de sua paciência. Eles estavam física e emocionalmente exauridos, esgotados pela espera, pelas provações, pela monotonia implacável do deserto. Você consegue imaginar a cena? Milhares de pessoas, com a garganta seca, o corpo fadigado, a mente turva pela privação. Bebês chorando, idosos desfalecendo. A murmuração, um som familiar e amargo, ressurge, mas desta vez com uma intensidade renovada, quase histérica. Por que nos trouxestes a este deserto para morrermos aqui com nossos rebanhos? Bradam eles, suas vozes carregadas de acusação. Essa não era a primeira vez. Lembre-se, o livro de Êxodo e o próprio livro de Números estão repletos dessas queixas, desses momentos de dúvida e revolta. Mas o que havia de diferente agora? O tempo. 40 anos de paciência divina contrastando cruelmente com a impaciência humana, que parecia nunca aprender a lição. Moisés e Arão, os líderes sobre cujos ombros pesava o destino de milhões, estavam exaustos. Pressionados pela multidão revoltada, pelo luto recente, pela própria esperança que por vezes parecia se esvair como a água na areia, eles caem com o rosto em terra, uma imagem poderosa de total submissão e desespero. Diante da tenda da congregação, o lugar da presença de Deus, eles buscam direção. O que fazer quando o povo está à beira da revolta total? Quando a fé de todos parece estar se desintegrando no calor do deserto? A situação é crítica. O povo está à beira da revolta. O que Deus fará? E, mais importante, como Moisés, o homem que as Escrituras descrevem como o mais manso da terra, reagirá a essa nova onda de ingratidão. A resposta de Deus, embora poderosa, traria consigo uma instrução crucial que Moisés lutaria para cumprir. Uma instrução que selaria seu destino de uma forma que ninguém poderia prever. Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, não abandonaria seu povo sedento. A voz divina se manifesta a Moisés, clara e direta, em meio ao caos da murmuração. Toma o bordão, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante de seus olhos, e ela dará a sua água. Números 28. Preste atenção na palavra-chave, falai. A ordem era precisa, inconfundível. Uma instrução que, à primeira vista, pode parecer um mero detalhe, mas que carrega consigo uma profundidade teológica e um significado espiritual que definiram o futuro de um líder,
e a forma como o próprio Deus seria percebido. Você se lembra de Refidim? Lá no Êxodo, capítulo 17, a história era diferente. O povo também clamava por água, e Deus instruiu Moisés a golpear a rocha com seu bordão. E assim ele fez. A rocha jorrou água e a sede foi saciada. Então, por que agora a instrução muda drasticamente para falar? Por que essa diferença crucial? O que Deus queria ensinar com essa mudança? Será que ele estava testando a obediência de Moisés de uma maneira mais sutil, mais exigente do que antes? Ou havia um propósito maior, um simbolismo que precisava ser revelado naquele momento específico? A rocha, para o povo de Israel e para nós hoje, não era apenas um pedaço de mineral no deserto. Ela era simbolicamente Cristo, como nos lembra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, seria ferido uma vez por todos. Aquele golpe em Refidim representava o ferimento, a crucificação, a entrega de Jesus por nossos pecados. A instrução de falar a rocha agora em Cádiz representava a fé na obra já consumada. Não havia necessidade de um novo sacrifício, de um novo ferimento. A partir daquele momento, o acesso à provisão divina viria pela fé expressa em palavras, em oração, na certeza da obra de Cristo já realizada. Não seria mais por um ato físico de golpe, mas por uma súplica de fé, um reconhecimento da provisão espiritual que já havia sido garantida. Este é um prenúncio poderoso, uma pista sutil, mas fundamental, da profundidade teológica do erro que estava prestes a acontecer. Deus não apenas proveria água de forma milagrosa, mas faria isso de uma maneira que revelaria sua santidade, sua soberania e a suficiência de seu poder. A rocha que já havia sido ferida não precisaria ser ferida novamente. O problema é que, sob a pressão e a frustração de 40 anos de liderança e murmuração, Moisés estava prestes a confundir os ensinamentos divinos com seus próprios impulsos, sua própria ira, seu próprio desespero. O que ele faria com o bordão em suas mãos? Ele se lembraria da instrução divina ou deixaria a emoção tomar conta de seu julgamento? Moisés e Arão, obedecendo à primeira parte da instrução, reúnem a congregação diante da rocha. Os olhares famintos e sedentos de milhares estavam fixos neles. A tensão era quase insuportável. Mas antes mesmo de interagir com a rocha, Moisés, tomado por uma explosão de ira e frustração acumulada ao longo de décadas, se vira para o povo com uma repreensão amarga, as palavras jorrando como um rio de desabafo. Ouvi agora, rebeldes! Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Números 20:10. Analise as palavras dele. Rebeldes. Uma acusação pesada, sim, mas talvez justificada pela história de um povo que provou a paciência de Deus repetidamente. Mas a segunda parte da frase é onde reside um perigo sutil e devastador. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? O uso do pronome nós aqui é crucial. Moisés, momentaneamente, parece estar assumindo parte da glória de Deus, colocando-se como a fonte do milagre, ou pelo menos como um cooperador em pé de igualdade com o Criador. Ele falha em santificar o nome de Deus diante dos olhos do povo, atribuindo a si e a Arão o poder de prover. Esse contraste emocional é gritante, a paciência divina de Deus em instruir versus a impaciência e a ira de Moisés, o líder que deveria ser o reflexo da santidade de seu Senhor. E então, o ato. Em vez de apenas falar, como Deus havia ordenado especificamente, Moisés levantou a mão e feriu a rocha, não apenas uma vez, mas 2 vezes com o seu bordão. Um golpe, talvez para desabafar a raiva, outro para assegurar a saída da água, como se sua própria força fosse necessária. E o que aconteceu? A água jorrou abundantemente, saciando a sede de todos, do povo, dos animais, de Moisés e Arão. O milagre aconteceu, a provisão divina se manifestou, apesar do ato de desobediência. Para o povo, era mais um milagre espetacular, uma prova inegável de que Deus estava com eles e que Moisés era seu profeta. Eles não viram o erro,
Eles não sabiam que a instrução divina havia sido alterada, desobedecida. Para eles, Moisés havia novamente, de forma poderosa, provido água. Ninguém percebeu o pecado de Moisés, exceto Deus. O silêncio que se seguiu à satisfação da sede foi quebrado por uma voz, não a voz da multidão aliviada, mas a voz do próprio Deus, que havia dado a instrução original. Uma voz que ecoou com uma sentença surpreendente e dolorosa. Uma sentença que poucos entenderiam a princípio, mas que mudaria para sempre o curso da história de Israel e o destino de seu maior líder. Qual foi o preço dessa demonstração de poder humano, dessa explosão de ira e ego, mesmo em um homem tão temente a Deus? O que significou ferir a rocha 2 vezes, quando a ordem era apenas falar? No instante em que o último gole de água saciou a última garganta e a satisfação se espalhou entre o povo, veio a voz de Deus. Não em um trovão, mas com uma autoridade inquestionável, uma sentença que pegou Moisés e Arão de surpresa. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esta congregação na terra que lhes dei. Números 20:12. Pense na gravidade disso. O homem que havia conduzido Israel por 40 anos, que havia testemunhado as maravilhas de Deus como nenhum outro, seria proibido de entrar na terra prometida. E Arão, seu fiel companheiro e irmão, também. A frase, não me santificardes, é o cerne do julgamento. Não foi apenas desobediência, mas uma falha em representar a santidade de Deus. Ao golpear a rocha 2 vezes e ao dizer, tiraremos água, Moisés distorceu a imagem de Deus. Ele deu a impressão de que Deus era impaciente ou exigia um novo sacrifício, quando a verdade era que a provisão já estava garantida pela fé na obra única de Cristo, representada pela rocha ferida uma vez. Ele obscureceu a glória divina com sua própria ira e presunção. A atitude de Moisés, um líder que servia como elo direto entre Deus e o povo, quebrava a confiança na representação divina. Deus é santo, e sua santidade deve ser manifestada perfeitamente por aqueles que o representam, especialmente pelos líderes. Essa falha teve ramificações profundas. Moisés, o homem mais manso, sucumbiu à raiva, à frustração. Por um instante, o profeta de Deus permitiu que a humanidade maculasse a mensagem divina. E a punição? A exclusão da terra prometida. Uma ironia cruel para o homem que dedicou sua vida a guiar o povo até lá. Isso nos mostra a severidade da justiça divina, especialmente para aqueles a quem muito foi confiado. A Deus não se brinca e sua santidade é inegociável. A sentença não demorou a se manifestar também na vida de Arão. Pouco tempo depois dos eventos em Meribá, Deus instruiu Moisés a levar Arão e seu filho Eleazar ao Monte Hor. Ali, Moisés deveria tirar as vestes sacerdotais de Arão e vesti-las em Eleazar. Naquele mesmo monte, Arão morreu. A exclusão da terra prometida para Arão foi sua própria morte no deserto, antes de o povo entrar, um fim simbólico para um ciclo de liderança, e um lembrete vívido da gravidade do que aconteceu em Cádiz. O preço de não santificar a Deus foi alto, um preço pago pelos próprios líderes, mesmo após décadas de fidelidade. Que lição terrível, mas necessária, aprendemos aqui. Nem mesmo os maiores líderes estão acima da prestação de contas. A pressão não justifica a desobediência. A frustração não isenta da responsabilidade. Aquele que carrega a mensagem de Deus deve ser o mais cuidadoso em refletir a natureza de Deus e não as próprias fraquezas humanas. Mas este não é o fim da história, é apenas o começo de uma revelação mais profunda sobre o amor e a justiça divinos. A revelação mais impactante por trás da queda do maior líder reside na complexidade do pecado de Moisés. Não foi apenas desobediência, foi uma falha em representar a Deus de forma plena e santa. Em um momento de ira, Moisés, que era o espelho de Deus para o povo, ofuscou a imagem da provisão divina gratuita com seu temperamento humano. Ao golpear a rocha 2 vezes, ele insinuou que o primeiro golpe, o sacrifício inicial, não havia sido suficiente, que era preciso mais. Isso desvirtuou o profundo simbolismo da rocha como Cristo, que seria ferido apenas uma vez, um sacrifício perfeito e definitivo. O
O erro de Moisés questionou a suficiência da obra de Deus e a capacidade de Deus de prover sem a ajuda da ira humana. Moisés não entrou na terra prometida, a terra que Eleazar, filho de Arão, e Josué levariam o povo a conquistar. Ele pôde vê-la do alto do Monte Nebo, mas não pôde pisar nela. O preço de um momento de descontrole foi a exclusão de seu destino terreno. É uma lição atemporal sobre a importância de santificar a Deus em todos os nossos atos, especialmente aqueles que nos veem como líderes ou exemplos. A vida de Moisés nos mostra que mesmo os mais fiéis e dedicados podem falhar, mas a falha de um líder tem um peso maior, pois afeta a percepção de Deus por toda uma comunidade. Mas há uma beleza nessa tragédia. A falha de Moisés, paradoxalmente, ressalta a perfeição de outro líder, Jesus Cristo. Moisés, com suas imperfeições, apontava para aquele que viria, o verdadeiro Cordeiro de Deus, a rocha eterna, que nunca falharia em santificar o Pai. A história de Moisés nos lembra que a salvação e a entrada na terra prometida celestial não dependem da nossa perfeição ou de nossa capacidade de evitar todos os erros, mas da graça e do sacrifício perfeito de Cristo. Mesmo o maior líder humano precisou da graça de Deus. Essa história nos desafia. Em nossas próprias vidas, quantas vezes, sob pressão, permitimos que a frustração nos leve a atos ou palavras que desonram a Deus? Quantas vezes falhamos em santificá-lo diante daqueles que nos observam? A lição de Meribá é um espelho para a nossa própria humanidade. É um chamado para cultivarmos a mansidão, a paciência e a confiança inabalável na provisão e na santidade de Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. O que você tem feito em seus momentos de maior frustração? Você tem falado com fé ou golpeado com ira? A história de Números 20 encerra a jornada terrena de Moisés, mas deixa uma questão em aberto. O que acontece com um povo que perde seu líder mais venerado às portas de sua maior conquista? Como Josué, seu sucessor, conseguiu guiar uma nação que testemunhou a queda de Moisés? A transição de liderança foi suave ou enfrentou novos desafios e rebeliões? Há muitos segredos ainda a serem desvendados na jornada de Israel rumo à Terra Prometida. E essa é uma história para um próximo vídeo. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, e se essa reflexão tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like. Ele ajuda o Entenda a Palavra a alcançar mais pessoas que buscam compreender as profundezas da Bíblia. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de conhecimento e fé. Ative o sino de notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo segredo das Escrituras. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam entender a palavra e a importância de santificar a Deus em cada aspecto de suas vidas. E deixe seu comentário abaixo. O que mais te impactou na história de Moisés em Meribá? Qual lição você leva para a sua vida hoje? Sua participação é fundamental para construirmos juntos essa comunidade de fé e aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo, explorando os desafios e triunfos da sucessão de Moisés e a entrada na Terra Prometida. Que a palavra continue a iluminar seu caminho.